A gente segue agora para falar com o médico infectologista Pedro Folegatti. Ele é o único brasileiro que atua na linha de frente no Reino Unido na produção da vacina contra o coronavírus desenvolvida em Oxford. Vacina que a gente tem falado bastante. É uma pesquisa que está bem adiantada, com boas notícias nessa semana. Primeiro, Pedro, muito obrigado por atender a Band News FM daqui do Brasil. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, boa tarde. Pedro, virou um clichê, né, a gente falar em linha de frente, mas eu acho que não tem termo para definir melhor quem está nas pesquisas, os médicos nos hospitais, quem tem que manter algum serviço funcionando, e você realmente está na linha de frente. Eu ouvi alguns relatos seus que você tá trabalhando sábado, domingo, feriado, dorme 4 horas por noite. Queria começar te perguntando, como é que tá trabalhar aí na linha de frente dessa pesquisa? Como é que você tá conseguindo se proteger ao mesmo tempo que tá em locais de maior risco de contrair o coronavírus? É bastante empolgante fazer parte desse movimento todo, né, e fazer parte desse grupo de pesquisa que vem liderando os estudos clínicos para chegar numa vacina contra o coronavírus. Então, sim, é bastante exaustivo, tá todo mundo aqui bastante cansado, as pessoas trabalham virando à noite bem frequentemente, tentando fazer as coisas acontecerem na velocidade com que a pandemia exige. Mas tem sido bastante gratificante poder fazer parte de um projeto tão importante como esse. Pedro, Gabriela Maier aqui, obrigada pela participação, por topar conversar com a gente. Antes de te perguntar um pouco mais sobre a vacina, que nos interessa muito, também nos interessa saber a trajetória de cientistas brasileiros que a gente sabe que estavam aí sendo desvalorizados, mas que nesse momento a gente nunca teve uma chance, acho, tão evidente de perceber como a ciência é relevante, importante e deve ser valorizada. Então eu queria te perguntar como é que você chegou até aí. Eu me mudei para o Reino Unido já faz 4 anos, e eu vim para cá para fazer um mestrado. Fiz um mestrado em saúde pública em Londres, e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como médico na unidade do Centro de Pesquisa do Instituto Jenner aqui na Universidade de Oxford, que vem desenvolvendo vacina já há um bom tempo. Então, as coisas meio que foram acontecendo, uma coisa foi puxando a outra, e foi uma coisa de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas o que tem sido bastante interessante nessa pandemia toda é ver como ciência também viraliza, e eu acho que isso tem sido bem importante, bem gratificante de ver cientistas e ciência virando notícia. Sem dúvida nenhuma. Pra gente falar um pouquinho da vacina, pra quem é leigo, a gente fica imaginando, a gente sabe que tem ali um grupo que recebe, sem saber, né, a vacina real que está sendo testada, um outro grupo que recebe o placebo, na verdade não está recebendo o medicamento, e aí os pesquisadores vão avaliar se tem algum efeito ou não, efeito colateral, se gera alguma imunidade. Falando dessa forma parece muito simples, mas pelo trabalho que você vem descrevendo é muito mais complexo que isso. Como é que funciona um pouco, Pedro, essa pesquisa que vocês estão fazendo? O processo é bem esse como você descreveu mesmo, né? Mas tem diversas outras coisas que precisam acontecer antes da gente chegar nessa fase de começar a administrar a vacina para os candidatos. Então, diversas outras pesquisas em modelo animal experimental tiveram que acontecer para que a gente começasse a poder testar a vacina em seres humanos. Tem diversas aplicações para um comitê de ética independente que precisa analisar a pesquisa para saber se o que a gente propõe a fazer, se é ético, responsável e seguro, e a gente precisa depois das aprovações das agências regulatórias, tanto aqui no Reino Unido como aí no Brasil, para conduzir os trials aí no Brasil também. E é uma logística, uma infraestrutura, muito papel, e são muitas e muitas visitas que precisam acontecer para que a gente possa chegar nesses resultados. Então, os participantes, eles são
acompanhados frequentemente depois que eles recebem a vacina, então diversas visitas num ambiente, num consultório, em que a gente colhe algumas amostras de sangue e avalia se a vacina tem gerado os anticorpos que a gente esperaria ver nos diferentes grupos, tanto na pessoa que tomou a vacina e que não espera ver no grupo que tomou uma vacina ou outra, que a gente não espera que tenha qualquer efeito contra o coronavírus. E para além do número de horas trabalhadas, né, e do pequeno número de horas dormidas, há uma diferença em trabalhar em um contexto em que há uma urgência no desenvolvimento de uma vacina? Eu acho que, sem dúvida, as pessoas estão bastante motivadas para fazer com que as coisas aconteçam no prazo em que elas precisam acontecer. Então, eu acho que as pessoas têm trabalhado de uma forma muito mais colaborativa nesses últimos meses, sim, para fazer com que as coisas pudessem ser aceleradas na urgência em que elas precisaram ser aceleradas. A vida é bastante diferente, sim, mas tem esse lado que é bastante empolgante e bem gratificante de fazer parte. Assim, as horas são muitas, o trabalho é muito, mas é bom ver que as coisas estão começando a dar bons resultados. Eu queria, ainda nesse ponto em relação a tem que se trabalhar rápido, mas a ciência é quem tem que dizer qual o tempo ideal. Muita preocupação vem, e imagino que pressão sobre vocês também para entregar o resultado mais rápido possível e com segurança. Como aliar essas duas coisas, Pedro, ao mesmo tempo em que vocês querem? Imagino que se você pudesse, você falaria amanhã, olha, a vacina está pronta, pode aplicar. Por outro lado, a gente está vendo pessoas que estão indicando medicamentos, grandes discussões no mundo, medicamentos que não têm nem eficácia comprovada contra a Covid-19. Como aliar ciência, segurança com essa velocidade que a gente precisa para enfrentar essa pandemia? Eu acho que esse é um ponto super importante e eu queria enfatizar de que, apesar das coisas terem acontecido em velocidade recorde, em momento algum a gente comprometeu a segurança dos voluntários que estão fazendo parte da pesquisa. Então, a gente precisa, de fato, ser bastante responsável e não administrar a vacina em larga escala sem antes saber se, de fato, a vacina funciona. Então, os voluntários todos, quando eles vêm para o estudo, eles passam por uma entrevista em que a gente discute detalhadamente cada aspecto do estudo para que eles possam tomar uma decisão consciente sobre participar da pesquisa ou não participar da pesquisa. E, de forma alguma, a gente pode comprometer o quesito segurança nessa avaliação de uma vacina ou de qualquer outro medicamento. Então, a gente acelera onde pode, onde dá, mas sem comprometer o aspecto de segurança, que isso é fundamental. Então, a vacina, sim, ela mostrou um resultado positivo até agora, mas é preciso ter muita cautela e a gente precisa confirmar esses resultados em um número maior de pessoas, saber se a vacina funciona mesmo de fato antes de administrar para a população geral. E essa semana a gente teve uma boa notícia, né? Todo mundo ficou com boas expectativas aí quando houve o resultado de que a vacina de Oxford parece ser segura e eficaz. O que isso nos diz sobre perspectivas futuras, o que a gente pode esperar? E só para complementar, só para a gente poder explicar para o ouvinte, o objetivo de uma vacina da que vocês estão pesquisando é tornar a pessoa imune o resto da vida. Qual é o grande objetivo desse medicamento? Essas são perguntas bastante importantes. Então, com relação ao período que as pessoas vão ficar protegidas contra o coronavírus a partir dessa vacina, isso a gente ainda não sabe, porque a gente só começou a vacinar as pessoas no final de abril desse ano. Então, o que a gente sabe é que os anticorpos induzidos pela vacina duram pelo menos 2 meses, porque foi o período que a gente teve até agora para analisar os dados e ver que 2 meses depois da vacina a gente ainda tem anticorpo circulando. Existem várias questões com relação
a imunidade da doença por si só, quanto tempo os anticorpos eles estão circulantes quando as pessoas ficam infectadas pelo vírus, e essas perguntas elas continuam relevantes quando a gente fala de vacina. Então, a gente não sabe quanto tempo as pessoas vão ficar protegidas, a gente precisa seguir essas pessoas por um período grande de tempo. Então, os ensaios clínicos aqui, eles propõem de seguir as pessoas por um período mínimo de 6 a 12 meses, para que a gente possa, pelo menos, ter esse intervalo mínimo, essa resposta para esse intervalo mínimo, saber se a vacina induz proteção por pelo menos um ano. Mas essas são perguntas que esses próximos estudos, elas vão ser respondidas nesses outros próximos estudos. E uma última pergunta, Pedro. A gente deu a notícia aqui há pouco, tem acompanhado, por exemplo, os Estados Unidos compraram de laboratórios todas as doses de uma vacina que pode ser eficaz. Se comprovar que a vacina os Estados Unidos vai comprar todo o lote previsto para esse ano. E é algo que pode acontecer. A gente pode ter os países mais ricos comprando o que é produzido para vacinar a própria população. Quem tem dinheiro paga pela imunidade. Essa é uma preocupação de vocês também? Quem realmente vai ter acesso à vacina? A universidade tem um compromisso estabelecido de garantir equidade no acesso da vacina. Eu acho que é um pouco preocupante quando a gente escuta essas notícias e vê o nacionalismo quando se expressando dessa maneira. A verdade é que ninguém está seguro enquanto todo mundo estiver seguro. Então, o que essa pandemia mostrou para todo mundo é que o que acontece na China tem uma relação direta com o que acontece nos Estados Unidos, com o que acontece no Brasil. Então, não adianta não garantir o acesso às pessoas que precisam ter acesso à vacina. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai sair dessa situação de forma alguma. E existem instituições internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, Gavi e outras alianças internacionais trabalhando num consórcio para que se possa garantir um acesso equitativo da vacina. Eu acho que essas iniciativas elas precisam ser celebradas, e a gente precisa garantir que essas coisas aconteçam. E lembrar só que é isso, ninguém está seguro enquanto todo mundo não estiver seguro. Queria agradecer a participação do médico infectologista Pedro Folegatti, o único brasileiro na produção da vacina contra o coronavírus desenvolvida em Oxford. Muito obrigada, Pedro, por conversar com a gente, por compartilhar um pouco do seu trabalho, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, uma boa tarde.